Voltando agora, moçada. Eu falei para vocês que a gente ia começar agora campo elétrico, né? Mas eu lembrei que alguns alunos costumam me perguntar, Rodrigo, de onde é que veio a lei de Coulomb? Como foi que o Coulomb fez para poder encontrar uma equação que associasse carga, distância, né? Como é que ele explicou a interação dessas cargas com a distância e com a força, tá? Então, isso aconteceu a partir de um experimento realizado por ele, que ele conseguiu fazer uma espécie de balança de torção, tá? Essa balança de torção consistia da seguinte forma: você tinha um tubo a vácuo, você tinha um fio de torção que segurava uma haste. Nessa haste você tinha, numa das extremidades, uma carga, uma esfera carregada com uma certa quantidade de carga, que aqui está simbolizada por Q2. Você tinha no outro lado simplesmente um contrapeso, para que mantivesse isso aqui na horizontal, tá? Esse fio ele era preso aqui a um medidor no qual você tinha um ângulo. E esse ângulo, que eu estou representando aqui com um ângulo θ, ele está associado à torção dessa haste. Tá? Então a torção da haste mudava o valor desse ângulo. Ok? Você tinha um orifício no qual passava um fio. Tá? Tanto esse fio quanto esse fio são fios isolantes. Não há, essa carga ela fica isolada, né? Não há perda de carga elétrica aí. Então esse fio ele tinha uma carga, esse fio estava preso a uma carga Q1 e existia uma distância de separação entre as cargas, certo? A carga Q1 e a carga Q2. Muito bem. O que foi que ele percebeu? Ele percebeu que a distância entre essas cargas tinha uma relação direta com a força entre as cargas. Tá? Ele percebeu que, vejam que aqui existe um ângulo, né? E esse ângulo aqui, ele fazia uma conversão de ângulo para força. Tá? De ângulo para força. Então, ângulos maiores de deflexão significavam forças maiores. Tá? E quais foram as relações que ele obteve? Os experimentos mostraram o seguinte, que a partir de uma certa distância, uma distância inicial, ele obtinha um valor de força elétrica. Tá? Eu tinha também força elétrica. Existia uma força elétrica a partir de uma certa distância. Quando ele afastava e dobrava essa distância, quando ele dobrava essa distância, essa força ela era dividida por 4. Onde que ele via a medição da força? Aqui. Né? Ele tinha um medidor aqui de força, relacionado com o ângulo, e ele viu que quando ele dobrou o valor da distância, a força diminuiu por 4. Quando ele triplicou, trocar aqui, pincel. Quando ele triplicou a distância, vou pegar um pincel novo. Quando ele triplicou a distância, a força foi reduzida por 9. De modo que quando ele quadruplicou, por aí vai. A força foi por 16. Quando ele distanciou, né? Isso, moçada, é a distância entre a carga Q1 e a carga Q2. Quando ele distanciou a força, quando ele distanciou 5 vezes a distância inicial, a força foi dividida por 25. Tá? Então, ele pegou e fez um gráfico, ele traçou um gráfico no qual ele relacionou a força, né, com a distância. Tá? E aí ele fez, olha lá, distância D, 2D, 3D, 4D, 5D. Essas são as distâncias. E aí ele começou a construir o gráfico. Essa primeira distância gerou uma força D. Tá? Essa foi a força elétrica, vamos colocar assim. Gerou uma força F. Quando ele dobrou a distância, a força já caiu. A quarta aqui, F sobre 4. Quando ele triplicou a força, F sobre 9. F sobre 9. Bem aqui.
E aí ele foi montando aqui os pontos. Tá? Olha, quando ele traçou, aqui ele ligou os pontos, ele obteve uma curva próxima a essa aqui. Claro, isso aqui são só valores aproximados, valores arbitrários, né? E aí ele viu que isso aqui representava uma hipérbole. Uma hipérbole cuja força elétrica ela é proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado. Então, essa curva aqui é uma curva hiperbólica, ela representa a força elétrica como função da distância. Então a força elétrica ela cai 1 sobre d ao quadrado. E claro, ele foi experimentando também mudando a quantidade de cargas, embora ele não tivesse um valor exato da quantidade de carga, mas ele conseguia controlar a quantidade de carga que ele transferia para as cargas e foi vendo que existia uma proporcionalidade também em relação às cargas. De modo que a força elétrica ela é proporcional tanto às cargas, ou seja, o produto das cargas, quanto inversamente proporcional à distância ao quadrado. Tá? Então, para a gente sair de uma proporção para uma igualdade, a gente multiplica por uma constante. O experimento foi feito no vácuo, então ele multiplicou por uma constante, e foi encontrado experimentalmente essa constante. O valor entre as cargas dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então vejam que a partir daí ele conseguiu desenvolver, né, experimentalmente, ele viu que a relação da força elétrica com a distância se dava numa função que tem esse formato. Tá bom? Então, esse experimento da balança de torção, né, o experimento realizado pelo Coulomb, é o experimento que dá origem à lei de Coulomb, que é a lei de força entre as cargas elétricas. Tá bom? Então, vamos agora entender de onde vem essa força e que ela está relacionada com o campo elétrico. Tá bom? Vamos lá. Querem copiar? Copiem aí. Eu apaguei aqui, mas vocês podem voltar ao vídeo para tentar redesenhar. E aí vocês dão um stop aí no vídeo e copiam. Tá bom?